Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende de quando você vai estar assistindo a gente. Mas hoje a gente tem aquele momento especial, né, que coroa a preparação, né, e a conquista dos nossos alunos, que é aquela entrevista que a gente faz com os nossos aprovados. Então é sempre um momento muito bacana, né? Tem gente que já estuda pensando, né, nessa entrevista, no que vai falar, se prepara, depois chega na hora da entrevista, eu estrago tudo e a pessoa não fala nada do que pensou, mas é sempre o momento, né, para a gente aqui, não vou dizer o mais importante, né, porque o mais importante é a aprovação, mas eu acho que é o momento que coroa essa, né, brilhante preparação e que mostra que você fez o certo e que você conseguiu, né, cumprir o seu objetivo. E hoje a gente vai conversar aqui com o Diego, que foi aprovado recentemente no IPEA, e bater aquele papo com ele, descontraído, para a gente saber como é que foi a preparação dele, né, qual foi o perrengue, né, por qual perrengue ele passou, e isso aí sempre é importante para você se enxergar, né, no candidato e, né, poder também tirar informações para a sua preparação, para que todo mundo possa, né, também cumprir o objetivo final, que é a aprovação, né? Então, seja bem-vindo, Diego, parabéns pela sua conquista, parabéns pela sua aprovação. E hoje é o teu dia aqui de brilhar e conversar com a gente, falar, né, como é que foi o teu caminho aí rumo à tua conquista. E para abrir, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é o Diego, né, onde é que você nasceu, né, qual que é o teu perfil aí. Legal. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eh, Cara, é um imenso prazer estar aqui. Para mim é uma realização única, né? Estar aqui do lado de um gigante, né, no mundo dos concursos. Uma pessoa que eu tive a oportunidade, assim, única de aprender, né? Aquelas aulas de AFA, aquelas aulas de contabilidade pública, né? Sem dúvida, o Marcel me deu essa oportunidade de realmente entrar na briga para passar nos concursos, né? Mas enfim, galera, meu nome é Diego Tomazetto, tenho 41 anos, né, sou casado, né, tenho um filho pequenininho maravilhoso. Eu Bacana. sou carioca, né, mas já moro em Brasília há aproximadamente 2 anos e meio. Minha formação, sou graduado em Engenharia de Produção pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na sequência, fiz uma pós-graduação em Marketing. Enfim, né, então, desde o início que eu tive essa oportunidade, né, de estar me graduando, eu nunca pensei em carreira pública. Meu negócio era iniciativa privada, ser gerente, novinho, Aham. programa de trainee, né? Então eu sempre tive essa vocação para iniciativa privada, né? E assim, a questão das influências, né? Vai lá, vai fazer naquela empresa grande, vale a pena. E a gente ficava doido, né? É. E aí eu comecei, né, a minha trajetória profissional, Marcel, na iniciativa privada. Eu comecei a fazer esses programas de trainee, passava em um, reprovava um monte. Ali já Aham. comecei a ter a linha, né, das poucas aprovações e muitas reprovações, né? Então eu comecei nessa carreira da iniciativa privada, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Gol, trabalhei em Localiza, Bacana. enfim, várias empresas bacanas, né? Só que aí, Marcel, o que acontece, né? Já até entrando na esfera dos concursos públicos, né? Eu tinha conhecido minha esposa em 2013, né, namorando, e aí quando eu conheci ela, acabou que eu estava na última etapa do processo seletivo da Localiza Aham. e eu saí do Rio de Janeiro. A gente morava junto no Rio de Janeiro, É. saí, né? Fui para BH, ficamos namorando à distância, né? E aí o que aconteceu? Na Localiza eu fiquei em torno de 6 a 7 meses, porque veio um headhunter, me puxou. Falei, cara, eu vou cobrir teu salário. Você vem pro Rio de Janeiro? Eu falei, lógico. Né? Bacana. Trabalho mulher, eu É, vou pro Rio de Janeiro, é acabou. lógico. Não tinha nem o que falar, né? E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa empresa que trabalhava com suplemento alimentar, fui gerente de venda. Aham. Aí o cara falou, bicho, ó, o salário de carteira é esse, mas rapaz, se tu fizer um trabalho legal aqui, eu vou dobrar ou triplicar teu salário. Eu falei, pô, beleza, eu vou trabalhar que nem doido. Nessa época eu já começava a pensar em concurso. Mas quando o Aham. cara falou de triplicar salário, eu falei, Vamos mas não é dobrar a concurso. meta, né? Como diria a Não, eu não queria. ex-presidenta. Eu não queria. Exatamente, eu não queria nem pensar em concurso. Rapaz, eu fui me Aham. mexendo. E aí, assim, a gente começou a bater metas, as coisas foram acontecendo. Só que aí o que aconteceu, né? O salário triplicou, inclusive, tá? Era Aham. coisa de doido, né? Só que aí o que aconteceu? Aí, pô, foi passando o tempo, aí você coloca aí mais ou menos um ano. De repente, a empresa começou a ter problemas, Aham. né? E aí chegou um certo dia, aí falou, Diego, vem aqui, tô precisando falar com você que é a tua equipe. Eu falei, beleza.
Sentamos numa mesa, papel para todo mundo, demissão em massa. Foi todo mundo demitido naquele dia. Rapaz, eu olhei e falei assim, agora, o que eu faço? E aí foi um momento que eu comecei... A meta agora é zero, né? Não tem mais o que fazer, Não né? tinha mais o que fazer, porque eu literalmente eu perdi mercado, né? Porque eu tinha um salário de CLT muito alto, e aí eu não consegui voltar, Marcelo. Eu cheguei até a trabalhar numa empresa que vendia aqueles guaranás, né? De copinho. Cara, não deu certo. O cara falou que eu recebia muito, me mandou embora com 2 meses. Eu não fiquei nem naquele período lá de experimentação. Ah, não dá, você tá ganhando muito, não tem como você ficar. E aí que eu comecei a mexer com... O concurso, ele tem essa vantagem, né? Você pode, às vezes, até não ganhar tanto, mas você tem, né, uma estabilidade, uma segurança ali que no setor privado, né, normalmente você não tem. Exatamente. Mesmo que você seja competente, mesmo, né, e às vezes o teu salário alto pode até te atrapalhar no setor privado, né, que entra alguém que está disposto a fazer a mesma coisa que você, ganhando a metade. Aí o cara fala, por que eu vou ficar com esse aqui, né, se eu tenho esse e outro? Mas é difícil porque aqui em Brasília, né, eu, por exemplo, tenho essa cultura do concurso desde pequeno, porque meu pai era funcionário público, era do Banco Central, então eu sempre respirei o mundo dos concursos, né? Aqui quando você já se prepara para uma faculdade pensando no concurso. São Paulo, Rio, né, talvez Belo Horizonte, não sei, mas já não é assim. Hoje em dia até que já tem muita gente, né? Mas eu me lembro quando eu formei engenharia na Unicamp, cara, ninguém nem sabia o que era concurso público. É mercado privado. O único, né, idiota, entre aspas, assim, que falava em concurso era eu. Tanto que é engraçado que a gente fez uma lista no último ano de faculdade, né, o que cada um se via fazendo depois de 20, 30 anos. E eu coloquei lá, eu acho que eu vou ser funcionário público. Dos 70 da turma, só uns 5 acertaram o que eu estava fazendo. Eu era um deles, né? Porque aqui é o mundo dos concursos, né? Mas, enfim, então você veio parar no mundo dos concursos assim. Né? Que ano que era isso? Isso aí era em torno de 2013, iniciando 2014. E qual que era o teu objetivo inicial em termos de concurso? Tinha algum concurso específico ou era o que aparecesse você ia fazer para não ficar desempregado? Rapaz, aí vamos começar a carreira dos concursos, né? Que é a carreira que todo mundo erra, impressionante. Entrei no mundo dos concursos, né? Inclusive, na época, eu acabei me mudando. Né? Minha esposa recebeu uma proposta para ir para um outro estado. Você já estava casado nessa época? Praticamente. Né? A gente se conheceu em 2013, casou em 2015. Mas a gente já estava junto, já estava assim, né? Juntado, enfim, né? Então, o que aconteceu? A gente se mudou, eu fui morar no Pará, tá? Numa cidade até de interior, que só chegava de barco. Qual mas é o nome da cidade? Breves. Inclusive, um abraço aí pro pessoal de Breves. Né? Pessoas espetaculares lá. Eu acho que eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil, cara. Lá nessa cidade, né? O que é barco, o que é ambulância. Não é ambulância, é ambulância. É a lancha que tinha que levar lá o enfermo. Cara, é sensacional, entendeu? Açaí com peixe, conhecer tudo lá, entendeu? Enfim. Então, o que aconteceu, Marcelo? Quando eu fui para lá, estava desempregado. Minha esposa trabalhando, tinha uma remuneração legal, a gente estava tranquilo. Vocês foram lá por causa do emprego dela? Por causa do emprego dela. Recebeu uma proposta, a gente foi, enfim, fomos para lá. E aí eu comecei a estudar para concurso. E na época, estava saindo o concurso do TCU. O que eu pensei? Fazer. Vou chegar lá arrebentando. Isso era 2015, né? Era de 2015. Exatamente. Eu lembro desse edital. Você lembra, né? Pois é. Aí eu pensei assim, eu vou fazer para auditor, mas vou fazer para técnico. O foco é auditor. Mas se eu passar para técnico, beleza. O resultado do negócio foi, eu não tive nem o mínimo para auditor, e o técnico eu passei raspando. Ou seja, fiquei lá atrás. E aí eu comecei a entender que o negócio não era, né, tão fácil quanto eu imaginava. Mas não sei se isso aconteceu contigo. Eu também, a minha primeira experiência de ver o meu nome numa lista foi um TCU, 2007. Eu fui o último colocado. Mas assim, aquilo ali me animou, porque parece um negócio impossível, mas quando você vê o teu nome ali na lista, aquilo dá um... É verdade. Se eu levar isso aqui a sério, eu consigo, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Quando eu tomei essa pancada no TCU, eu pensei, agora eu preciso voltar, né? É o back to the basics. A gente volta uns 10 passos para trás para depois começar. E aí o que aconteceu? Na época, estava para sair um concurso do Banco do Estado do Pará, do Banco Pará, que inclusive vai ter concurso agora de novo. E aí eu falei, vou fazer esse concurso. E tinha vaga para Breves. Eu falei, vou fazer esse concurso. Morando em Breves. Morando em Breves, minha esposa estava lá trabalhando. Pai Sandu. Meu amigo, ir lá para Curuzu, não tem coisa melhor, entendeu?
Rapaz, o que aconteceu? A gente casou em 2015, 10 dias depois era o concurso. Não teve lua de mel. Foi lua de mel só aquela noite, ó. Lendo o edital, tchau e benção. na lua de mel, né? Exatamente, cara. Lua de mel, amor, tudo bom? Te amo, mas vou voltar a estudar para concurso, né? Então, aí eu estudei, aí eu já comecei a ter mais um pouquinho de metodologia. Resultado, Marcel, era uma vaga para esse concurso, eu passei em primeiro lugar. Fiquei conhecido na cidade, dei autógrafo, né? Todo mundo me conhecia. Monstro, né? Não, monstro, cara. Eu me senti assim, cara... Uma celebridade. Impressionante, né? Gabigol, praticamente. Mas assim, cara, eu fiquei super feliz, só que o que aconteceu? A homologação foi, sei lá, tipo, novembro desse ano. E aí, qual foi o problema? No dia anterior da homologação, minha esposa foi demitida. E aí, meu amigo, aí tudo que eu tinha pensado foi por água abaixo. A gente ficou sem chão no Pará. E aí a gente recebeu, inclusive, até minha esposa recebeu uma proposta. Na verdade, uma tia nossa tinha arrumado para ela voltar para Palmas e trabalhar como enfermeira, salário legal e tal. A gente tinha muito conhecido em Palmas, ela é goiana, mas morou, sei lá, 9, 10 anos em Palmas e voltou para Palmas. Aí eu voltei para estaca zero, porque eu não tinha nada. Eu tive que desistir do concurso sem entrar no cargo, né? Aí a gente voltou para Palmas, aí voltei a estudar. Quando eu cheguei em Palmas, ia ter o concurso da Defensoria Pública da União. Esse concurso tinha sido adiado, e foi minha sorte, porque... ele foi em 2016, 2016, exatamente. Só que aí, o que aconteceu? Pelo fato dele ter sido adiado, eu tive chance de entrar, porque se ele tivesse sido feito... Você ganhou um tempinho ali, eu ganhei tempinho, né? E aí, mesma coisa, cara. Uma vaga, aí eu fiz... Aí o que eu pensei? Isso é interessante até a gente comentar. Porque tinha um agente e um analista. Eu falei, cara, não vou fazer analista, porque o analista... eu, como tenho mais um cunho administrativo, o analista era muita matéria de direito. Eu falei, cara, não vou fazer, não adianta. Essa escolha é importante, né, cara? Porque, assim, às vezes aquilo ali... claro que todo mundo quer o melhor cargo, o melhor salário, mas às vezes você tem que ter, né, o discernimento ali de falar, pô, será que eu realmente, se eu focar nesse cargo aqui, mesmo não sendo o melhor salário, acho que aqui eu tenho uma chance de brigar? Isso, tem muita gente que não consegue fazer isso. Pois é. E aí o que aconteceu? Na época, eu conheci muita gente que fez esse concurso. Foi exatamente isso. Não, eu vou fazer técnico e analista, vou fazer as duas provas. Eu falei, cara, eu vou focar só em uma. E era só uma vaga. E o concurso da defensoria, ele tinha pelo menos lá para Palmas, ele tinha uma expectativa de chamar muito pouco. Eu falei, cara, eu preciso ficar em primeiro lugar. Se eu não ficar, eu tô fora. Fiz o concurso, uma vaga, passei em primeiro lugar de novo. Aí, realmente, eu assumi... Celebridade, né? Celebridade, né? Todo mundo feliz, ídolo, a família, ídolo, né? Medalha de ouro, pô, aquela choradeira, entendeu? E aí eu consegui. Aí sim eu entrei realmente no mundo dos concursos. Aí fiquei 5 anos na Defensoria Pública. Sempre lá em Palmas? Sempre lá em Palmas. Só que aí surgiu um concurso interno. Até legal a gente falar isso, porque surgiu um concurso interno antes de eu finalizar o estágio probatório. E aí acabou sendo legal porque, assim, eu podia me candidatar. Me candidatei e aí tinha vaga para Joinville e para Florianópolis. Aí eu fiz para Florianópolis, eu consegui a permuta. Aí fomos lá, eu e minha esposa, né? A gente foi para Florianópolis, já tinha o menino, né? E a gente pensou assim, vou, de repente, buscar... Porque Palmas é muito quente, cara. Nossa, eu sei. É a 40 graus na sombra. Eu não consigo, eu não gosto de cidade muito quente, cara. Assim, eu prefiro o frio, né? Lógico que quando você está trabalhando e arrumou um emprego num lugar com 44 graus, beleza, partiu Cuiabá. Exatamente. Mas, assim, se eu puder escolher, eu prefiro ficar num lugar que não é tão quente. Não, eu me lembro, cara, que teve uma vez que meu filho chorou de calor, cara. A gente estava no carro, o papai é muito calor. Então começou a chorar. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Cidade é ótima, mas assim, a gente teve essa oportunidade, falei, vou aproveitar. E aí a gente foi para Floripa, né? Aí eu fiquei em Floripa 3 anos, continuei estudando para concurso, só que aí a gente teve aquele problema da pandemia. Porque aí já veio 2019, 20 ali. Exatamente, aí parou tudo, né? E aí na pandemia você estava em Florianópolis. Eu estava em Florianópolis. É uma época boa para estudar também, né? Não, porque ótimo. Só podia ficar em casa. Exatamente. Porque o concurseiro, ele vive essa fase de morte civil durante anos. As pessoas conheceram a morte civil na pandemia. É verdade. O concurseiro, ele sabe o que é isso, de ficar o tempo inteiro em casa, né, em isolamento há muito tempo, né? Exatamente. Então tem claro, né, não tem nenhuma vantagem em ter pandemia, mas foi uma época que todo mundo se viu obrigado a ficar em casa. Exatamente. E aí eu imprimi um estudo mais pesado, já estava migrando para a área de controle aí na você época. Já estava pensando no aí TCU, pensei CGU. Na verdade, foi naquela época de 2021. Teve um TCE de Santa Catarina, não teve? Mas esse aí, o que acontece? Qual era o problema para mim? Como eu era engenheiro,
Ah, Por exemplo, TCE Santa Catarina era específica, eu não conseguia fazer. Aí o tá. que eu foquei? É 2020. verdade, era contador, era tudo Exatamente. específico. Meu foco 2021, cara, até porque eu sou carioca, TCE Rio de Janeiro, né, Foi. o analista de controle Teve externo. o analista. E na sequência, eu fui fazer TCDF. Diferença de 2 semanas de um concurso para o outro. Foram 2 semanas mesmo, me lembro. Exatamente. Aí o que eu pensei? Cara, vou dar tudo nesse concurso do TCR. A hora que sair, inclusive até tinha viajado Lá ele, né? Essas frases aí, você tem que tomar cuidado para falar isso perto daqui, que aqui é a quinta série, né? Pois é. É. Aí fui atrás, né? Fui fazer o TCE do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a lidar com algumas derrotas. Rapaz, eu estudei muito para esse concurso, mas muito. Eu fazia uma discursiva por dia, para você ter uma ideia. Caramba. Era coisa de louco. Né? Eu falei, cara, eu vou passar nesse concurso, vou passar. E aí, resultado do concurso, eu não tive nem a discursiva corrigida. Caramba. Aí, assim, fiquei chateado, pô, triste, até pensando assim, nessa hora pô... você repensa, né, cara? Será que vale a pena? O que eu tô fazendo errado? Às vezes você não tá fazendo nada de errado, mas não era o seu dia ali na prova, né? E Mas assim, eu acho que como eu tava muito focado na prova, Marcelo, eu acho que, cara, bateu ansiedade, nervosismo. Tanto é que é engraçado, o TCE Rio, ele tinha em torno de 12 matérias, 12 a 13. E nas 2 semanas depois eu vim fazer o TCDF aqui em Brasília. E o TCDF era para quase 20 matérias, em torno de 18, né? Muita coisa. E aí eu falei, cara, sei lá, não tem chance. Mas eu falei, tô com a passagem comprada, eu vou lá fazer a prova. Né? E aí o que eu achei interessante é que, como eu tava um pouco mais leve, eu vim aqui mais... Cara, isso faz muita diferença. Eu me lembro que eu queria muito o TCU. Eu não passava no TCU. Eu ficava em primeiro no não sei onde, no IPEA, em segundo, em primeiro na CGU, e o do TCU eu tremia nas bases, cara. Eu ia fazer a prova, me dava uma ansiedade, cara, se eu não passar, vai ser uma desgraça, a minha vida vai acabar. Cara, e não é assim. Não é. Mas você não enxerga isso na hora. É impressionante. Aí eu fiz o TCDF, assim, eu não passei, mas eu tive uma nota, inclusive, melhor que a do TCE Rio, sem estudar, né? Assim, estudar focado, né? Aí eu falei, vou continuar. Aí, na época, tava para ser o TCE do Amazonas, né? 2021 Isso, também. FGV 2021. Perfeito. Aí saiu o concurso, só que aí o que aconteceu? Aí é interessante, né? Porque a gente está ali estudando área de controle, área de gestão, aí entra a área administrativa. Nessa época você só estava fazendo concurso para controle. Só para controle. Só que aí, olha que interessante. Eu me lembro como se fosse ontem, cara. Sexta-feira, eu estava vindo para Brasília e saiu o edital do concurso que eu tô hoje, Conselho Federal de Química. Aí, assim, primeiro momento, é impressionante. As pessoas têm muito preconceito contra o concurso de conselho. Muito. Impressionante. Não, paga mal, é CLT, não vale a pena. Rapaz, eu olhei para aquele concurso de conselho. 10 mil inicial, qualquer nível superior, matérias que eu já estava estudando. Falei, isso aí tem minha cara nisso aí. Só que eu pensei, vou fazer o TCDF, quando eu voltar, eu vou pensar nesse concurso. E dito e feito, eu voltei, estava indo para o aeroporto, estava assistindo lá, eu estava vendo alguma live lá sobre esse edital, né? E, cara, posso fazer esse concurso. Só que aí, o que aconteceu? O concurso do conselho, ele estava para maio, se eu não me engano. Aí 2021, isso. 2021. E aí, o concurso acabou sendo adiado, aí ele foi para setembro. E aí foi engraçado, né, que assim, eu tava com tudo comprado para vir para Brasília em maio. A prova era aqui? A prova era aqui em Brasília. Só podia se fazer na capital, porque era Conselho Federal, eles se concentraram em Brasília. Verdade. Aí o que aconteceu? A prova foi para setembro. 10 dias depois seria o concurso TCE do Amazonas. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Tinha que ir para lá fazer a prova, né? E eu fiquei uma semana no Amazonas, que a prova eram 2 quartas-feiras. Eu nunca vi isso na minha vida. É verdade, era quarta-feira a prova, cara. Eu fui lá, cara. Que a gente teve que comentar, para comentar o gabarito, foi um caos, porque a gente tem sessão no Senado e, pô, não dava para fazer ao vivo, tinha que deixar pronto pro outro dia. Eu lembro desse Cara, detalhe. uma loucura. Aí eu tirei férias, tirei 10 dias de férias. Eu falei, eu só vou conseguir fazer a prova se eu tirar férias. Não tinha como viajar e voltar. Né? Aí eu pensei, o que eu faço, cara? Faço conselho, eu faço o TCE do Amazonas. Eu falei, rapaz, quer saber? Não me leve a mão. Eu fiz os dois. Eu falei, cara, eu tô bem, eu tô em alto nível. Eu tava muito forte estudando, né? Tava assim, com consistência, regularidade. Fui fazer os dois. Aí no conselho, é engraçado, né? Essa história é bacana. Porque eu tinha passagem comprada para maio. Aí eu entrei em contato com a companhia aérea e falei, cara, não vou conseguir viajar. Aí ele falou, fica de crédito. Eu falei, beleza, nem perdi dinheiro. Quer dizer, não perdi em aspas. Porque a prova, eu me lembro, cara, foi dia 6 de setembro de 2021. Dia 7 de setembro era feriado. O feriado encarece a passagem. Meu amigo, eu não tinha nem dinheiro para comprar a ida. Entendeu? A volta me dei bem porque eu voltei na segunda-feira, então era mais barato. Mais tranquilo. Aí o que aconteceu? Sem brincadeira. Cara, eu me lembro como se fosse ontem. Eu tava em Florianópolis, eu saí de Florianópolis,
Eu consegui pegar um avião até São Paulo, eu saí Aham. do aeroporto, fui pra rodoviária, e sexta-feira à noite estava eu de ônibus indo pra Brasília. Caramba, Cara, cara. 16 horas de ônibus. Eu cheguei em Brasília, era sábado, sei lá, 10 horas da manhã. É. Eu tenho uns conhecidos aqui, primos e tal, que me receberam, inclusive. É ao Aí Expresso que você veio? foi, Eu- cara, acho que foi O alguma Rápido coisa. Federal. Rápido Federal, um negócio Eu assim, andei muito cara. esse ônibus na década de Ave 90, Maria. porque eu fazia Unicamp Aham. e na época não tinha condição nenhuma de andar de avião. Cara, era Rápido Federal, eram 13, de Campinas para cá dava umas 12, 13 horas de viagem. É, Campinas é uma horinha a É, uma menos, hora a né? menos, Mais ou menos isso. É isso aí. Fui eu de ônibus. Falei, rapaz, eu vou de ônibus nesse negócio, não tô nem aí, não tinha dinheiro. Eu falei, vou desse jeito mesmo. Aí eu fui, vim pra Brasília, né? A minha Aham, sorte é que a prova do conselho era domingo à tarde, então eu consegui dormir bem. aham. Sei lá, fui acordar, sei lá, 9 horas da manhã, entendeu? É. Fiz a prova, voltei. E aí foi interessante, porque aí, né, até para resumir a história, eu passei em primeiro lugar nesse concurso para analista administrativo, né? Inclusive, Pô, você tem uma boa coleção de primeiros lugares, né? eu fiquei 3 vezes em primeiro lugar. Pediu música no Se Fantástico até já. puder, alguém estiver vendo aí, eu puder pedir música, eu agradeceria. Pode falar com o Tadeu Schmidt, né? Com o Escobar, mas pelo regulamento você pode. Não, legal. Aí eu passei no conselho e no Tribunal de Contas do Amazonas, eu passei, fiquei no cadastro reserva. Aham. Tem tudo, inclusive, para chamar esse ano, tá? O concurso está válido, né? Houve uma chamada Ainda tá muito válido, grande, bacana. mas é possível que eu seja chamado esse ano, né? Então, assim, minha carreira de concurseiro até 2021 foi essa. Aham. Inclusive, até na época, foi engraçado que o pessoal falou assim, cara, você tem que fazer um vídeo no YouTube para você contar a sua história e tal. Aí fui eu botar um vídeo no YouTube, Aham. e aí foi onde eu conheci o Direção, né? Porque o que Caramba. aconteceu? Tem uma moça chamada Marina, que ela falou assim, cara, você fala super bem e tal, por que você não fala, né, de concurso, você ensina Aham. para as pessoas como é que passa em concurso? Aí você faz o seguinte, você fala do concurso lá, você fala das técnicas e tal, né? Só que aí você fala que existem materiais legais como Direção, a gente pode fazer uma parceria. Aí foi Aham. onde eu comecei a conhecer o Direção, Ah, sim. né? Aí eu comecei a ver vídeo no Aham. YouTube, né? Bacana. Porque o Direção tem muito material gratuito, isso que é legal. Uhum. E um negócio interessante também é que, assim, as pessoas confundem. O cara acha que vai vir a aula do Marcel Guimarães de contabilidade pública gratuito, deve ser zoado o negócio. Cara, é o contrário, porque se você faz um vídeo no YouTube zoado, você não vai vender o curso. Aquilo ali é a tua vitrine. E, assim, nunca, pelo menos no meu caso, e acho que nenhum professor aqui pensa nisso, de fazer um negócio esculhambado porque é de graça. Não existe isso. Você está fazendo um material para preparar o candidato, né? Exatamente. Aí eu pensei, vou dar uma olhada, vou analisar e tal. Aí comecei a ver Marcel Guimarães, Eric Alves, Vitor Dalton. Falei, rapaz, o negócio é bacana, né? Aham, Aí eu falei, eu vou fazer a parceria. Aí na época ela até inclusive me proporcionou uma bolsa aqui do Direção. aham, legal. Aí eu comecei a experimentar o Direção. Rapaz, eu tô experimentando até hoje, entendeu? Então foi aí que eu comecei a estudar, né, com Direção, né? Cara, plataforma excelente, plataforma simples, material enxuto, direto ao ponto. Tem o Turma dos Feras, né? Também Dependendo do concurso, um né, a projeto gente assim faz. muito focado, né? Então assim, foi daí que eu comecei a conhecer o material e aí a gente Uhum, começou a se preparar, né? Tem outro patamar, inclusive complementando o que eu já tinha, uhum. né? Então Antes, dessa como é que forma. era a tua preparação? Você, antes do mundo online, assim, você tem mais ou menos a minha idade. Então, eu nunca gostei de me preparar. Eu hoje teria que me adaptar a isso, né? Aham. Não sei como é que foi essa tua transição. Eu sempre gostei de um livro, de um papel para rabiscar, né? Eu teria um pouco de dificuldade hoje. Não sei se você teve isso. Você já estava acostumado com esse ambiente, né, online, né? Você teve? Como é que era a tua preparação antes do Direção e depois? O que mudou nisso aí? O que acontece? Na época, né, lá nos primórdios, né, o negócio era curso presencial. Era A isso. galera ia, Aham. né, segunda a sexta de 19 às 22, É. você tava lá, né, tinha que bater Aham. ponto lá, né? E aí a gente tinha alguns problemas, né, Marcel? Primeiro, você tinha que estar presencial naquele horário. Você já estava cansado, trabalhava o dia inteiro, Uhum. era correria, você tinha que deixar, cara, renunciar literalmente, É. né? E segundo, cara, valor. O preço era altíssimo, né? Você tinha que você tinha a apostila, você tinha o quadro, o Uhum. professor. E era razoável, né? Porque você tá alugando um prédio ou comprando um Verdade. prédio. Cara, não tinha o que fazer. Era aquilo ali. E outra coisa, era só aquilo ali. E o restante, né? Assim, qual era a alternativa? Era eu, sei lá, cara, comprar aquelas apostilas de banca de jornal. Eu Entendeu? usei algumas Eu daquelas. usei várias. Aquilo ali a gente se iludia muito, né? Porque você achava que ia ler aquilo e ia
virar o pica das galáxias, né? E não Nossa. era isso. Aquilo ali estava defasado, né? E não tinha nada praticamente. Exatamente. E aí o que que acontece? Quando você vai para a prova e vê que aquilo Uhum. que você estudou era só o superficial, você fala, cara, tem coisa errada aqui, não dá para Uhum. manter isso. A estratégia tem que ser trocada, não dá para É. ficar daquele jeito, É. né? E aí, assim, quando você vê o direção, né, cara, pô, como eu falei, né, você tem a plataforma que você tem tanto as videoaulas quanto o PDF. Eu confesso a você que o meu foco sempre foi PDF, Uhum. mas eu acho que as videoaulas são Ah, mas tão... eu acho que a maioria, né? É, Embora eu seja um professor de videoaula, eu acho que a maior parte dos alunos procura mesmo o PDF e, dependendo da matéria, complementa com a videoaula. exatamente, né? Aí, na verdade, qual foi a minha estratégia, né? Porque assim, o PDF... Sua tática. É, Essa palavra não pode pois é. falar, tô brincando. Mas assim, o grande foco foi justamente pegar os PDFs, né? Aham. Pô, matava os PDFs. E aí o que eu achava interessante era o seguinte, tinham muitos Você eventos... imprimia ou na Não, plataforma? tudo na Aham. plataforma, tudo. Não dava. É muita coisa. É muita coisa. Não tinha condição, Aham. né? Então, o que que acontecia? Né? Eu pegava esses PDFs e aí o complemento, apesar de eu ter a disponibilidade das videoaulas, eu confesso a Uhum. você que eu quase não via. Só que o que que eu via que eu achava muito interessante? Esses eventos que o Direção proporciona, que é aquelas aulas de 2 horas, 3 horas, Aham. né? Elas proporcionavam para você, em muito pouco tempo, né, um aprendizado rapidíssimo, É. né? E eu acabava utilizando de uma maneira que eu conseguia concatenar todas aquelas ideias. E aí também tem um detalhe. Por exemplo, estava lá eu vendo sua aula de AFO, né? Olhava para a aula, pô, legal. Só que aí, putz, você falou, sei lá, alguma coisa sobre receita e despesa pública, ou então, sei lá, LRF. Uhum. Rapaz, eu não estou entendendo isso aqui, não. Aí o que que acontecia? Aquela questão pontual, eu Você voltava no voltava. material, e Bacana. aí assim, porque não adianta, Marcelo, você ficar naquela neura, não, vou fazer exercício, vou fazer exercício. Eu, particularmente, eu sou daqueles que defende mais a qualidade do que a quantidade. Aham. Nunca contei número de questões, não sou de fazer isso, não consigo. Hoje até que você tem as plataformas que você consegue fazer esse controle, Mas eu não né? fico Mas naquela, você não, vira um eu escravo acertei daquilo tanto ali, por cento. né? Porque às vezes o que que acontece? Digamos, você vai fazer lá um simulado do direção. Rapaz, aí você tirou, sei lá, 60%. Será que é aquela sua nota real? Porque às vezes pode ter sido uma prova, sei lá, cara, de procurador, É. né? Ah, tu vai fazer uma prova de tribunal de contas, mas não é de auditor, você vai fazer para um outro patamar. É. Então, assim, eu tinha medo de Eu ficar... acho assim, o número é ok, é um indicativo, um indicador que te dá ali uma noção, mas eu acho que o mais importante é você pegar aquilo que você errou e ir atrás. Falar, pô, por que eu errei isso aqui? Né? E aí tem um detalhe, que tudo aquilo que eu errava, aí eu ia mais pra época do tradicional. Aham. Eu tinha um caderninho, que não era o caderno de Aham. resumo, era um caderno de erros. Ah, Ali esse aí é clássico, eu tinha um negócio desse. era desse jeito. Era. Né? E aí ele é legal porque assim, eu Caderno da colocava... desgraça. Mas como eu colocava anotações muito sucintas, Aham. ficava fácil de eu voltar. Porque às vezes as Bacana. pessoas fazem caderno, só que a pessoa quer anotar tudo. Não tem Não como. tem Meu como. amigo, se você tem 22 princípios de licitação e você não Aham. sabe 4, rapaz, anota os 4, não anota os 22. Não faz É, sentido. é verdade. Né? Então, e aí é legal porque, assim, uma das linhas de raciocínio, principalmente sei lá, para véspera da prova, né? Por Uhum. exemplo, semana da prova, era pegar aquele caderno e ler ele inteiro. Como ele era bem sucinto, eu Aham. conseguia matar ele inteiro. Então, assim, era 3 horas para uma matéria, 2 horas para outra. Então, eu conseguia captar no curto prazo todos aqueles pontos que eu Uhum. precisava para a prova. Então, aquilo me ajudou, porque, assim, eu até esqueci, mas eu esqueci, sei lá, uma semana depois. Já tinha passado a prova, o importante é marcar o X no lugar certo. E aí, falando um pouquinho do concurso do IPEA, né, que é a tua aprovação mais recente, né, eu acho. Você teve alguma preparação específica, né? Você já estava trabalhando? Como é que foi o concurso do IPEA para você? Sim. O que que acontece? Eu já trabalho no conselho há 2 anos e meio, Uhum. né? E, logicamente, né, tem toda aquela dificuldade, né? Trabalho, Conciliar é esposa, difícil. filhos, né? Levar o menino na escolinha de futebol, não tinha o que fazer. Eu tinha que fazer um pouco de tudo. Isso é investimento. Pois é. Inclusive, eu vou levar ele daqui a pouco lá. Então, o que que acontece? A carga horária era pequena, né? Não Aham. tinha muito o que fazer. E na época, o que que eu pensei? Porque assim, a gente teve uma sequência de concursos muito interessante. Uhum. Vamos fazer uma linha do tempo aqui. A gente começou em novembro com TCDF, analista administrativo. Falei, pô, Aham. legal, vou fazer. Né? Inclusive foi até interessante que eu não tinha interesse em fazer esse concurso.
Eu sou doador de sangue, eu tinha condição de pegar a isenção no concurso. Na verdade, eu mandei a declaração errada. Por isso que é legal a gente ler o edital, às vezes pode ser Às vezes bobeira, é importante, né? Às vezes é importante, né? Aí o que acontece? Eu mandei 3 doações. 2 foram aceitas, a outra não foi. Eu falei assim, cara, e agora, né? Mas eu pensei, velho, quer saber? Eu vou pagar essa taxa, vou ver qual é que é. Não era o meu foco, tá? Aí você vai me perguntar assim, Diego, qual era o seu foco? Aí vamos voltar ao senhor Vitor Dalton, Câmara dos Deputados. Eu foquei tudo no concurso da Câmara dos Deputados. Eu fiz o concurso, inclusive, o meu foco era analista legislativo, técnica legislativa. Né? Esse era o meu foco. E aí eu pensei, vou fazer o TCDF, né, um treinozinho de luxo, né, para fazer a Câmara, que era realmente o clímax. Aí você falou, Diego, cadê o IPEA, cara? A gente tá aqui para falar do IPEA. Só que a gente tem que contar a história. Então, assim, foquei muito no concurso da Câmara. Eram matérias que eu conseguia utilizar em concurso de área administrativa. E aí, Marcelo, o que aconteceu? Era mais ou menos ali final de novembro, né? Eu tinha acabado de fazer a prova do TCDF, saiu o edital do IPEA. Rapaz, eu respirei. Eu tava assim, na cara do gol pra fazer o concurso da Câmara. Aí o que eu fiz? Eu falei, Diego, calma, vamos pensar aqui. Peguei o edital do IPEA. Essa aqui eu sei, essa aqui tá legal, mas preciso dar uma afinada. Muitas áreas, né? Aí eu pensei justamente no perfil 1, gestão e logística, que era aquele cargo de nível superior a qualquer área. Aí eu comecei a olhar as matérias. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Se eu continuar estudando para a Câmara, isso vai me afetar no IPEA? Quando eu respondi que não, cara, eu continuei mergulhado na Câmara. Eu não pensei no IPEA. Cara, o edital já estava publicado. Mas, assim, foi um risco que eu corri. Tem coisa que você não aproveita, de regimento interno, que é uma matéria importante, mas o resto, aproveitando... Exatamente. Né? Então, eu pensei, eu vou continuar nas aulas lá do Vitor Dalton, depois eu saio de lá e vou pro meu... Vou pra minha linha. Aí já saio do Vitor Dalton, vou pro Eric Alves, a gente vai... A prova do IPEA foi quando? A prova do IPEA foi dia 25 de fevereiro. Então, na verdade, a Câmara foi em dezembro... Eu tive um lapso temporal de 2 meses. Aí tinha carnaval, que você estudava um pouquinho mais. Final do ano, né? Que era só uma merrequinha ali de comemoração e depois era foco total. Fiz o concurso da Câmara e aí acho que é legal, a gente está falando muito de IPEA, mas acho que o IPEA, ele vem dentro de uma perspectiva da Câmara. O que aconteceu no concurso da Câmara? Foram 40 e poucos mil inscritos e eu fiquei entre os 100 primeiros. Na prova objetiva, né? Eu passei até com relativa folga para a prova discursiva. Cara, aquilo ali me deu me deu uma motivação, assim, quando você vê teu nome ali, cara, você fala, cara, tô no caminho certo, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para a prova discursiva. A prova discursiva, Marcel, se hoje eu tô no Conselho Federal, foi por causa da prova discursiva. Eu estava abaixo, a prova discursiva me colocou lá em cima, eu praticamente gabaritei a prova discursiva do Conselho. Bacana. E aí eu fui fazer a prova da Câmara. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, cara. 36 pontos na prova da Câmara, eu tirei 10. Fui fazer o recurso. Mas a correção deles foi muito absurda. Foi absurda. Eu me lembro foi que absurda. Quase todo mundo foi reprovado. O que aconteceu? Eles pediram 4 tópicos e no espelho da prova eram 12. E aí... Eles desmembraram. Não tem como adivinhar, cara. Não tem como. Eles pediam coisas que não tinham perguntado. Era inacreditável, né? Não, assim, surreal. Tanto é que, até para quem tá nos assistindo... na época, o concurso da Câmara tinha 111 cargos vagos, 110, 111, passaram 70 e pouco. Eles nem pegaram, tipo, não foi nem o mínimo, entendeu? Isso. Aí eu nem sei o que vai acontecer. O fato é o seguinte, eu não passei, justamente na matéria que eu estava melhor, que eu sempre gostei de fazer discursivo, sempre treinei muito discursivo, né? E aí o que aconteceu? Nesse ínter veio o IPEA. Só que o legal é que, assim, cara, parece que as coisas, elas vão naquela linha, cara, conspirando que ali, vai conspirando. E assim... A história que eu tenho no IPEA é um negócio muito surreal, porque assim, quando eu fiz a prova do IPEA, eu tava naquela assim, passei na Câmara. Pô, legal, rapaz, sou o cara, sou o cara. Eu vou fazer o IPEA assim só pra depois escolher, tabela, né? Sei lá, vou lá fazer e tal. E eu fui mais relaxado, entendeu? E aí fui fazer a prova do IPEA, e aí o interessante foi o seguinte, essa história assim é o clímax, porque o que aconteceu, cara? Bicho, é de Deus, né? Não tem como não ser de outra maneira. Marcel, perfil 1. 56 discursivas corrigidas. Qual foi a minha posição? 56. Eu fiquei na última posição. Aí o que eu pensei? Pô, beleza, Só né? melhoro, né? Daqui, né? Eu já tô no seleto grupo, né? E aí, na verdade, até para contextualizar, eram 8 vagas imediatas, com as cotas iriam para 13, e eram 27 cadastros reserva. Eu falei, cara, o meu foco na discursiva é pegar o cadastro reserva. Esse era o meu foco.
Marcel, eu tive a melhor nota desse concurso do IPEA na discursiva. A melhor, Bacana. disparada. E aí você vê como é que são as coisas, né? O patinho feio da Câmara virou o cisne, né? Do concurso do IPEA. Aí o que aconteceu? De 56º, cara, eu fui para 10º. Aí eu pensei, pô, dá para pensar, dá para sonhar. E aí, assim, de novo, cara, quando é de Deus, cara. Veio a prova de título, né? Eu não tinha muito título, porque eu sou pós-graduado. Só que aí o IPEA estava pedindo mestrado, doutorado, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu mandei minha experiência profissional, consegui meu ponto máximo. Eu estava em 10º. Cara, eu passei 6 pessoas e perdi para 4. Eu fiquei exatamente em 8º lugar. Então, assim, rapaz, 8 vagas, eu fiquei em 8º lugar. Então, assim, no limite. Só que a boa notícia, né, para quem está nos assistindo, é o seguinte: o primeiro colocado ganha a mesma coisa que o 8º. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Entrei na lista, né, e eu tive a felicidade agora, no dia 12, de ser nomeado. Só que a história não acabou, porque é o seguinte: antes de fazer a prova do IPEA, eu estava numa fila muito pesada de concurso administrativo. Saiu o concurso do Conselho de Arquitetura. É um concurso parecido com o meu. Só que eu pensei, rapaz, eu vou fazer esse concurso para dar uma treinada, né? Sebrasp, né? Vou fazer esse concurso para colocar lá em cima. E aí, o que acontece? Como eu estava muito forte nos estudos, né? Eu acabei fazendo a prova meio que de supetão. Fui fazer a prova. Vai mais tranquilo? Exatamente, fui tranquilo. Fiquei em 5º lugar. E aí, semana passada, na sexta-feira, também tive a nomeação. Então, meu amigo, toda sexta-feira parece que lá em casa é motivo de festa. Porque toda sexta-feira é nomeação. Toda sexta-feira tem uma nomeação. Exatamente. Mas isso é bom. É bom que, né, colheu o fruto, né, da tua preparação. Né? O que você acha que você fez de certo e de errado na tua preparação? E a gente sempre acha também que sempre deu tudo errado, né? Mas não é assim. Hoje, olhando para trás, o que você acha? Bom, isso aqui foi o meu ponto-chave para passar, foi isso. E o que você faria diferente? O que acontece? Acho que os pontos chaves, cara, eu nunca desisti, né? Tem as pessoas, mas não passei, não vai dar certo. Eu tinha tudo para desistir, cara, tudo. Porque eu pensei assim, eu tô num concurso que me paga, sei lá, 10, 11 mil. Não tá ruim, é um concurso legal, pô. Vive razoavelmente bem aqui em Brasília. Né? Minha esposa também trabalha, ela trabalha em auditoria de saúde, então tava tranquilo. Né? Só que eu pensava em algo a mais. Eu pensava, pô, será que eu consigo? Eu nunca desisti, entendeu? Fui lá, apanhei, perdi para a Câmara, né? Continuei trabalhando forte, né? E eu acho que o fato de eu ter essa resiliência de falar assim, cara, vamos lá, tá? E uma coisa legal também, Marcelo, é o seguinte, cara, tem horas que você não tá afim de estudar não, bicho. Meu Deus do céu. Só que aí o que acontece? Lá em casa, né, eu tenho um escritóriozinho pequenininho, aí eu botava muita foto, né? Cara, eu botava foto da minha esposa, eu botava foto do meu filho, eu botava os desenhos do menino, entendeu? Cara, eu olhava para aquilo ali e falei assim, bicho, eu sou pai de família. Meu amigo, se eu não estudar, como é que eu vou dar exemplo para esse menino? Então, assim, eu acho que muitas das vezes, cara, a gente não estuda pela gente, a gente estuda pelas pessoas que acreditam na gente. Eu falava isso muito para meus alunos nas aulas presenciais, né, que é normal você ter essa sensação de que não vai dar certo, que você quer desistir. E eu sempre falava isso, gente, vocês têm família, vocês têm um filho, você tem um irmão, né, que está se espelhando em você só pelo simples fato de você ter escolhido um caminho de estudar para concurso. Não é fácil, nunca foi. Né? Então, quando você, em tese, pensa em desistir, né, tem um monte de gente que está olhando e fala, poxa, se o meu pai desistiu, a minha mãe desistiu, não, então eu também não quero mais. Isso é muito importante. Né? Parece uma coisa boba, né? Que parece discurso de autoajuda, não é nada disso. Mas você ter um exemplo dentro de casa, né, isso aí vale ouro. Às vezes não é nem a motivação não é nem o salário, é você, né, ser o espelho de alguém depois, né? Exatamente, sabe? Então, assim, eu acho que isso, cara, fez muito sentido para mim, né? E aí, pensando assim, no que eu poderia ter feito de melhor? Eu acho que tem, primeiro, Rapaz, eu vou passar vergonha aqui, mas não tem problema não. Pô. Eu errei uma questão no IPEA, dizendo assim, qual era, né? O que era o IPEA? Era uma autarquia, era uma empresa pública? Meu amigo, eu errei essa questão. Eu botei autarquia, eu não tinha lido o site do IPEA, isso foi um erro. Porque sempre tá no site, tá né? No site, sobre cara. nós. Pelo amor de Deus, você que tá fazendo concurso, pelo amor de Deus. Cara, eu falo isso na aula. Quando eu falo de empresa estatal, né, dependente, eu falo, gente, você está fazendo um concurso para tal órgão, o mínimo que você tem que saber, nem que seja antes da prova, é olhar o site do TREC e ver o que é aquilo ali. E eles perguntaram, eu errei, entendeu? E uma outra coisa Agora assim você fala, o IPEA é o quê? Para quem vai fazer o concurso do IPEA, para ninguém errar.
Galera, o IPE é uma fundação pública ligada ao Ministério do Planejamento e Orçamento. Pelo amor de Deus, eu decorei isso, eu nunca mais esqueço. Enfim, eu acho que assim, um outro erro também o que acontece? Eu acho que não que a minha estratégia de prova foi ruim, mas eu fiquei um pouco nervoso na hora. As duas discussões foram muito pesadas, inclusive... Era discursiva e objetiva no mesmo Era o seguinte, dia? você Como que tinha... era? o padrão do IPE é muito parecido com o CNU. Você tem de manhã uma parte objetiva e Sim. depois você tem a discussão. Só que eram duas discursivas de 35 a 45. Era muita coisa para escrever. 4 horas e meia de prova? Não, era menos. Era menos. Eu acho que eram... pouco tempo. Acho que eram... exatamente. Tinha muita gente entregando em cima do laço, entendeu? E detalhe, tá? A primeira discursiva era sobre desigualdade. Fizeram um estudo bem legal falando de desigualdade, né? E eu fiquei nervoso porque eu não sabia o que era teto de vidro. Eu gabaritei, isso é interessante até a gente conversar. Eu gabaritei uma discussão sem saber o que era teto de vidro. Ele perguntou. Só que assim. Eu não faço a menor ideia do que Pois é, eu até te explico isso aqui. Mas o que acontece? É engraçado. Eu quando sei a gente... o que é, mas não tecnicamente, né? O que acontece? Quando eu olhei a prova discursiva, eu falei, meu Deus do céu, o que é teto de vidro? Depois, quando eu tive um pouquinho mais de calma, eles não perguntaram o que era o teto de vidro. Eles perguntaram quais eram as ações de gestão de pessoas para combater o teto de vidro. Meu amigo, você bota avaliação de competência, gestão de pessoa, gestão por resultado, entendeu? Cara, eu fui nessa linha e acabei acertando sem saber o que era teto de vidro. Acho que é legal a gente ter... E aí, quando a gente fica um pouco mais calmo, as coisas acontecem. Só que aí, nisso, eu perdi muito tempo na discursiva. Então, acabou que algumas que teve... Cara, eu tenho uma questão de inglês que eu errei que é inadmissível, entendeu? E eu errei. E é isso. E eu acho que se eu tivesse um pouquinho mais de gestão de tempo, eu acho que eu poderia, de repente, ter um pouco mais de calma e acertar, sei lá, 2, 3 questões a mais. Então, esse 8º lugar que eu tô te falando, eu poderia tranquilamente ter ficado em 4º, 5º lugar. Isso é uma coisa importante. A gente, às vezes, negligencia a preparação para a prova. Não é para o concurso, é para o momento da prova, de chegar ali e falar, pô, eu vou começar aqui, eu vou para a discursiva, eu volto no que eu não sei, passo o gabarito, né, para ter essa noção. Às vezes as pessoas falham um pouquinho. E às vezes também é o seguinte, você vai com uma estratégia para a prova. Rapaz, se não der certo, o que você faz? E eu acho que esse plano B pegou. O plano B, às vezes, então você tem que ter, cara, bicho, acabou, joga tudo, se eu não souber o que é teto de vidro, né? Se eu não souber o que é teto de vidro, né? Isso aconteceu comigo no TCU em 2007. Perguntava uma forma de avaliar a obra, avaliação expedita. Eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Aí tinha uma questão objetiva na prova, só que eu não sabia se ela era certa ou errada. Aí o que eu fiz? Eu dei um golpe, falei, ela é certa, e eu peguei aquela questão e fiquei parafraseando ela na redação. A questão era errada. Meu Deus do Então céu. eu caguei a redação todinha. A redação que valia 20 pontos, eu tirei 2 da formatação e mais 1,5 de alguma porcaria. Só que esse 1,5 eu fiquei no mínimo, né, da discursiva geral. Não passei, só que eu ganhei uma bolsa de estudos. Estava quebrado na época, essa bolsa aí me valeu a aprovação depois em 2009. Então, tá vendo? Se eu não tivesse dado esse balão lá, aquele 1,5 ponto. Sensacional. Mas é engraçado, a gente, às vezes, você não pode entrar em desespero. E é fácil entrar em desespero. Muito fácil. Porque na hora que você olha e fala, teto de vidro, rapaz, o que eu vou falar sobre isso aqui? O vidro é um material reciclável. Não, pois é, desse jeito. Não, você não pensa nada. No nervoso, então, esquece tudo, não tem jeito. E em termos de direção, você comentou, né, de como você conheceu. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância, então, do direção na tua preparação, né? Falar um pouquinho, né, do material, o que você gostou, quais foram os professores importantes aí na sua preparação, né, aquilo que a gente teve de importante aí para você. Não, o direção, ele é um material que me complementou. Eu acho que é isso. Eu já tinha uma Claro, você já tinha bagagem uma base, né? prévia, né? Só que aquilo, né? Quando a gente chega num certo momento, a gente fala, tá, e aí, né? Porque às vezes é aquela situação, você tá naquela linha que você tá bem, só que você tá naquela assim, pô, eu só sou aprovado, cadastro de reserva, ninguém me chama. Aprovado. Cara, isso aconteceu várias e várias vezes. Se eu listar todos os concursos aqui que eu fiz, é nessa mesma situação. A gente tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente?
E aí o diferente combina com o direção, né? Para você trazer um material que tenha outros professores extremamente gabaritados, né? Já falei, né? Não só de você, do Eric. Na época que eu estudava para a área de controle, Igor Sintra, professor espetacular, né? Na época, eu tinha muita dificuldade em contabilidade e, cara, eu ia para a prova para não zerar. Era desse jeito, né? Quando você enxerga o professor te ensinando, pô, legal, isso aqui, balanço orçamentário, financeiro, patrimonial, entender, né? e você começa a entender, você na verdade, você entra no jogo, né? Então, o Igor Sintra foi fundamental. Na época da Câmara, né, o Vitor Dalton, que foi, sem dúvida, aí, o protagonista, né, para a gente estudar, para a gente acreditar. Né? Eu, particularmente, também gosto muito das aulas do José Maria, né? Português, assim, altíssimo nível. Bacana. Cara, o cara simples, humilde, que sabe que te ensina. Parece que o cara tá do teu lado te dando aula. É impressionante, entendeu? Então, a gente aprende realmente, assim, qual é o segredo da banca, né? Qual é o segredo da prova, quais são os caminhos para você chegar lá. Então, assim, o corpo de professores de direção é maravilhoso, né? Tem vários outros aí, né? Que a gente acaba, nesse momento, não citando, mas... enfim, para a Câmara, né? Você fez a Turma dos Feras? Não. Não fiz a Turma dos Feras. Eu fiz o curso tradicional. Natália Masson também, estudei com ela. Você tinha assinatura ou tinha o... Não, assinatura. Né? Porque na época eu já tinha acabado o bônus lá que eu tinha recebido. Eu falei, não, eu vou continuar porque o negócio, pô, vale a pena. Né? A gente começa, acha interessante, aí a coisa tem que continuar. Então, assim, cara, não tem nada a reclamar. Direção, um curso espetacular, sabe? Alto nível, né? E assim, não é eu que falo, né? Várias pessoas que entraram aqui, inclusive até eu tive a oportunidade de assistir a entrevista do primeiro colocado do TCR Rio, que foi daqui do Direção, né? Foi o e Rodrigo? Acho que foi, cara. Acho É que já faz um tempinho essa entrevista, mas eu lembro dele falando da importância do material. Pô, se o cara passou primeiro lugar no TCR do Rio de Janeiro, né? Eu falei, cara, alguma coisa o curso tem para mostrar pra gente. Né? Então, eu acho que a qualidade dos materiais, né? Você tem condição de moldar ali os teus estudos, trabalhar o que você precisa. E o outro ponto importante, tá, Marcel? O Direção, ele dá lá o beabá, aula 0, aula 1, vai dando, entendeu? Mas, assim, sinceramente, eu sempre fui uma pessoa, assim, de focar mais naquilo que eu precisava. Né? Então, assim, por exemplo, você tem você tem que saber selecionar. Você tem que saber selecionar, né? E aí o que acontece? Algumas aulas que eu já sabia, eu já ia direto pro exercício. Não ficava perdendo tempo, vendo teoria. É muito comum, né? Isso é legal você falar isso, porque tem aluno que sai o edital, aí o camarada, não, eu vou começar a me preparar como se fosse do zero. Não, pô, você tem uma bagagem que você tem que aproveitar, porque senão você vai estar sempre patinando e não sai do lugar ali, né? Exatamente. Então, você assim, tem que ter o discernimento de falar, isso aqui eu já sei, eu vou só revisar e fazer exercício. Quais são os pontos que eu preciso melhorar aqui, ou do zero, né, para ganhar em escala? E aí até os próprios simulados também ajudam a gente a ver isso. Porque às vezes também é o seguinte, às vezes você acha que sabe, aí vem o simulado. Você fazia muito simulado? Nossa Senhora, muito. A simulado eu sempre foquei. É uma coisa que cara, era religioso, entendeu? Às vezes você não tinha um simulado. Cara, você entra lá, pega as questões. E outra coisa interessante é o seguinte, as pessoas, elas tentam bolar simulado de não sei o quê. Amigo, você tem o curso que lá no final você tem os exercícios. Vamos fazer o básico, feijãozinho com arroz, pega os exercícios e faz. Porque eu penso o seguinte, por exemplo, matéria de AFO. Né? O professor ele tem muito mais experiência do que eu. Então, assim, cara, vamos acreditar no que o professor está falando. O professor selecionou aquelas questões para fazer. Vamos acreditar no cara, pô. Entendeu? Você está pagando pelo curso, acredita no cara. Então, assim, antes de você ficar tentando bolar simulado do não sei o quê, cara, pega os exercícios. Pô, não consigo fazer simulado. Amigo, vai ter 10 questões de AFO. Pega lá as 10 questões, 2 do PDF e tal, faz o simulado, entendeu? Fica uma coisa legal. Como é que você fazia a revisão? Você tinha algum... Você falou do teu caderno lá, dos erros, mas tinha alguma outra coisa? Fazia algum mapa mental? Usava alguma coisa da plataforma? Que a gente tem aquele resumo direcionado lá no final. O resumo direcionado, ele ajudava. Então, assim, o resumo direcionado ele vai no sentido de tentar me mostrar o que eu não podia, esquecer. Legal. Só que eu pensava o seguinte, o resumo direcionado, ele é bem sucinto. Então, assim, eu não posso ficar, né, acreditando... porque tem gente que acha que vai ler só aquilo e vai passar. Não, tem gente que acha que o método é mirabolante. Eu não vou ler o PDF, eu vou no resumo direcionado. Meu amigo, para com isso. Não... Nem para concurso que paga R$5.000, isso é tática, entendeu? Então, assim, o resumo direcionado, ele ajudava. Só que eu pensava o seguinte, cara, eu preciso ter o meu, porque às vezes o professor entende que aquilo é importante,
Mas às Isso. vezes, Marcel, o que é É uma importante aposta. é uma aposta. E às vezes é o seguinte, o que você diz que é importante, digamos, vou falar de LRF. Cara, se eu sei tudo de LRF e o meu problema é, sei lá, arcabouço fiscal, cara, eu tenho que ir para o arcabouço fiscal. Então, assim, e o professor não tem como adivinhar isso. O Não, professor é. está dando uma aula geral. E às vezes tem a tendência da banca que muda, né? Você está se baseando num histórico que às vezes naquela prova mudou o examinador e ele fala, não, agora parte de despesa de pessoal não é mais importante, agora eu quero que seja transferência voluntária. E pronto. E fora as atualizações, né? É. Porque às vezes vem a atualização, a Sim. gente não está preparado. Uhum. Aí eu volto naquela situação. Acredita no professor. Se ele está dando ali a aula, cara, você tem que entender que aquilo ali é Verdade. importante. E aí você faz o caderninho, né? Uhum. Faz o teu resumo, coloca ali os pontos mais importantes. E aí você vem fazendo revisão. As minhas revisões, eu sempre fiz questão de fazer a revisão diária, acordava. Primeira coisa que eu fazia. Às vezes eu acordava mais cedo, eu usava o meu horário do Uhum. almoço. Revisão. Cara, era religioso. Bacana. E aí no final da semana, eu fazia tipo um geralzão de tudo que eu vi. Então eu pegava todas as matérias, era uma salada mesmo. Um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, fazia uma revisão semanal. Então era mais ou menos nessa pegada aí. E quais são os seus planos para o futuro, agora em termos de concurso? Parou? Pois é, Marcelo, assim, eu confesso a você que assim, as chances pós-IPEA, elas acabam se restringindo muito, né? Senado, teve concurso recentemente. Câmara, teve concurso recentemente. TCU, pode ser, mas também você tem um volume de matérias que assim, é puxado, você começa né? a pensar num custo-benefício. Exatamente. Isso aconteceu um pouco comigo quando eu estava na CGU. Pô, até que ponto vale a pena eu parar a minha vida de novo para me dedicar a isso? Claro que depois que você passa, não, foi a melhor coisa que eu fiz, mas não é uma decisão fácil. Pois é, então assim, hoje eu acho que eu vou dar vou dar um stop, né? Acho que o próprio IPEA, o legal é o seguinte, né? Às vezes a pessoa fica naquela, não, eu passei no concurso, eu vou para outro. Quando você está num concurso legal, eu acho que você pode pensar o que tem dentro do órgão que pode facilitar. Por exemplo, o IPEA tem um mestrado interno. Entendeu? O IPEA te proporciona, pô, você faz um trabalho legal, cara, não que seja meu interesse, mas, pô, às vezes você pode ser cedido, né? Então, assim, você pode fazer um trabalho no outro ministério. Assim, você tem que ter a noção também que você está fazendo um trabalho, você é um servidor público, né? Você está ali para trabalhar e nem sempre o salário é a tua motivação. Eu sempre falo isso, às vezes eu falava isso muito do meu caso, eu jamais poderia fazer um concurso para uma área policial, eu não tenho o menor jeito para aquilo. Mesmo que pagasse 10 vezes, né? O negócio de prático, de você ser manobrista do navio. Cara, eu não posso fazer um negócio daquele, não tenho aptidão nenhuma para aquilo. Né? Então você tem que ter a noção, né? Pô, eu gostei daqui, eu quero, né, o IPEA, né, eu consigo fazer um trabalho bacana, você se identifica, né, com aquela atividade, e isso te motiva mais do que um salário, às vezes. Pois é, e assim, o IPEA ele tem muito aquela origem assim, pô, cara, você tem que estudar, você tem que estar sempre se atualizando. E assim, como a gente acaba estudando para concurso, né, cara, acaba que a gente tem esse hábito de estudo, entendeu? Aí é meio que assim, você sai do estudo para concurso, você estuda para o órgão, para que você possa agregar para o órgão, né, poder fazer a diferença. Bacana isso. O IPEA, dependendo do estudo que ele faz, ele muda completamente as coisas, é um negócio impressionante, né? Verdade. Eu mesmo, antes de entrar no IPEA, eu fiz a assinaturazinha, você coloca o seu e-mail, você recebe a carta de conjuntura. Você fica sabendo de tudo, os índices, né? Como é que está o mercado de trabalho, né? A expectativa do PIB. Tá legal aquilo ali. Então, reforça que, assim, muita gente lá dentro está estudando. São informações importantes para todo mundo. Exatamente. E aí o IPEA, ele detalha no sentido de justamente proporcionar, né, proporcionar subsídios para que você tenha aí execução de política pública, que é o que a gente está precisando, né? Política pública. Verdade. Os próprios concursos estão cobrando muito isso. Por quê? Porque é necessário, cara. Tem que executar, é um problema público que lá precisa ser dentro do resolvido. Congresso mesmo, a gente tem, hoje em dia, tem muita importância nas comissões, qualquer projeto de lei, de você tentar agregar aquilo com a política pública, para não ser uma lei feita em vão. Exatamente. Então, tem dado muita importância para isso. E para a gente encaminhar aqui para os nossos finalmente, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem de agradecimento, né, provavelmente para os seus familiares, né, e uma mensagem para quem ainda está na estrada aí para estudar para um concurso, que conselho que você daria, né, o que você poderia falar para o pessoal? Não, primeiramente eu queria agradecer aí a oportunidade de estar aqui, né? Cara, para mim é um sonho estar aqui, né? Dando uma entrevista, assim, num curso tão renomado, né? Saber que a gente estuda, né? Em casa, quietinho,
né? Com várias dificuldades, as coisas acontecem, né? Com certeza você que está me ouvindo aí, com certeza você pode estar um dia aqui, né, fazendo uma entrevista, né, mostrando que tudo aquilo que você fez ao longo da sua trajetória tem valor. Às vezes a gente acha que não tem, mas tem, Com certeza. né? Então, assim, eu penso que você que está estudando, cara, não desista, siga firme, a dificuldade é gigante, né? Eu me lembro, Marcel, a prova do IPE foi dia 25 de fevereiro de 2024, né? No dia 24, foi o primeiro jogo do meu filho na escolinha. E aí, o que eu faço? Aí eu falei pra minha esposa, eu não vou levar o menino. Você leva, eu não vou levar. Cara, ali foi uma das maiores renúncias, porque eu sempre acompanho o menino, né? Vou nos jogos, né? Eu sempre ajudo, porque eu penso que o esporte ele pode proporcionar uma educação, né? Não é nem a formação do jogador, mas a educação. E eu falei, cara, eu não vou, não tem como eu tenho que concentrar, cara. Aquela revisão final, né? Aquela véspera ali, que o professor ainda tá passando alguma coisa que você pode pegar, enfim. Sem daí pro jogo para xingar o juiz, né? Não é, cara? Desestressar lá. Pois é. Então, eu falei, então, assim, eu acho que a renúncia é importante, né? Não adianta você falar assim, eu vou ficar de boa vendo joguinho e tal. Não tem como, cara. Tem que renunciar, tem que ter um propósito, tem que ter um plano, tem que cumprir o plano, né? E assim, Marcel, como eu te falei, a nossa vida, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, ninguém tem tempo. Então, meu amigo, é o seguinte, era para eu acordar 7 horas da manhã, eu acordava 6 horas da manhã para estudar. Eu venho de Águas Claras até aqui o centro de Brasília, né, de metrô. O meu trabalho fica próximo do metrô. O que eu faço dentro do metrô? Meu amigo, só estudando. O metrô tá lotado, tem que estudar, Marcel. Hoje é bom que tem o celular, né? O meu tem até a capinha do Flamengo. Mas você tem o celular, você tem tudo aqui, cara. Exatamente. Aí o que eu fazia? Você vê como é que são as coisas. Direção tem os PDFs. O que eu fazia? Jogava tudo numa nuvem. Aí era só, hoje eu vou estudar, sei lá, receita pública. Pá, receita pública. Vou estudar licitação. Pá, você deixava tudo ali. Você já tinha um plano. Meu amigo, até na Indonésia, sem sinal, tu tá estudando. Acabou. Tem que aproveitar o tempo mesmo. Exatamente. Então, assim, metrô, 30 minutos pra ir, estudo. 30 minutos pra voltar, estudo. 10 horas da noite, Marcelo, meu menino tá dormindo, 10 e meia. Eu não dormia com a minha mulher, cara. Eu tenho que estudar, amigo, não tem conversa. Não sei o quê, mas eu tô cansado. Amigo, se vira, engorda, namora com a geladeira, entendeu? Bota lá o sanduíche, a batata. Meu irmão, tem que fazer alguma coisa. Não tem jeito. Depois você vai pra academia, pede, sei lá, faz lá o tratamento, que seja. Mas tem que ter o propósito. Não adianta, né? Verdade. E é aquilo que eu falo, cara, você tem a tua família, você tem as pessoas que sabe, que te incentivam. Né? Meu filho, quando ficou sabendo que eu passei, papai, que legal. Tá. Cara, não tem coisa melhor. Especial, não tem coisa melhor. Aquele momento de você ver o teu nome na lista ali. Não, é espetacular, cara. Quando eu olhei o nome da lista, era no dia 12. Eu me lembro que era 4 horas da manhã. Aí o Diário Oficial já estava meio que saindo. Só que naquele dia, o que eu estava imaginando? Que ia sair a autorização de provimento. Porque primeiro você, para quem não sabe, né? Primeiro você tem o Poder Executivo Federal, você tem a autorização de provimento para depois vir a nomeação. Saiu a autorização de provimento. Falei, Jesus, obrigado, é agora vai. Só que aí o que aconteceu? Deu meia hora depois, eu não li o diário. Vou ser honesto, eu não li o diário, tá? Aí meia hora depois, não, galera, saiu a portaria de nomeação. Eu falei, tão de sacanagem, não é possível. Mas eu olhei, cara, fiquei olhando. Né? Aí tava lá, Diego Tomazete de Carvalho. Eu falei, acabou. Resolveu. Acabou, né? Aí comecei a chorar na hora. Eu não sou de chorar, não, sabe? Era pra estar aqui aos prantos aqui, sabe? Você chorou nisso e no gol do Gabigol contra o River Plate, né? E no gol do Gabigol contra o Criciúma agora também. Então, cara, assim, aí eu olhei e falei assim, aí a minha esposa acordou e falou assim, ei, eu tinha uma coisa pra te contar. Acabou. Passei, entendeu? Aí, cara... É um momento de alívio, né, cara? É um negócio assim, cara, é muito surreal, cara. Não dá pra explicar, né? Mas acho que tudo aquilo que a gente vem lá de trás fazendo, acontece. Então, assim, não pode desistir, entendeu? Não passei, cara, segue. Não deu certo. A gente tem que entender quais são as dificuldades. Verdade. Né? E assim, só agradecer a direção, agradecer meu filho, minha esposa, pai, mãe, pode falar familiar. O nome deles aí, fica à vontade, cara. Minha esposa Ana Paula, meu filho Antônio. Cara, são pessoas espetaculares, eu amo vocês. Obrigado por tudo, obrigado. Não tô conseguindo chorar, não, mas era pra estar chorando. Enfim, então agradecer. Vamos mostrar o gol do Gabigol, então. Vamos mostrar, mostra aí, diretor. Então, assim, agradecer, né? Meu pai, minha mãe, sogra, sogro. Cara,
meus familiares, o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal do Goiás, do Maranhão. Todo mundo torce Pará, por não mim, pode cara. esquecer do Parazão, pessoal lá do Breves, Pará, oh meu Deus do céu. A galera, cara, todo mundo torce por mim. Quando você Tocantins. bota lá na rede social, tá todo mundo te parabenizando, entendeu? Legal, cara. Cara, só tenho a agradecer, cara. Agradecer de coração. É muito difícil, cara. É muito difícil. Você sabe muito bem porque você tá numa trilha, esteve numa trilha similar. Mas assim, não acreditem. Pô, não deixe de acreditam, acreditar. Não deixe de acreditar, porque vale super a pena, cara. Você tá em outro patamar, você poder, né, proporcionar qualidade de vida. Minha esposa fala assim: ah, Muda a vida da família. Muda, cara, muda. Não é Os só a sonhos sua, mudam, né? Você tem os sonhos materiais, você ter, pô, tem uma casa legal, vou trocar de carro, tem um carro legal, vou trocar de carro, entendeu? Minha mulher sempre falava assim, pô, quando é que a gente vai para Ilhas Maldivas? Acho que agora, nas próximas férias, quem sabe, eu posso juntar um dinheirinho e ir. Não sei se é muito caro, mas eu acho que só de você ter essa vontade, você ver que é possível as coisas acontecerem, cara, é outra coisa, Eu entendeu? falava muito isso aí. Não deu certo. A minha ex-esposa, né? Até já separei. Mas aí um dia a gente foi na casa de uns amigos, aí ele tinha um mapa do mundo inteiro, né? Numa parede, e ele botava um alfinetezinho em todos os lugares que ele ia. Eu falei, olha que legal. Ela, não sei pra que você quer isso. Devia lá em casa ter um mapa de Goiás e marcar tudo em Pirinópolis, porque você só vai pra lá. Eu falei, não, agora a próxima a gente vai pra não sei aonde. Não fomos em nada, já separamos. Eu vou pra Copa daqui a pouco. Não, mas é legal, a gente tem que ter objetivos, né, pessoais, né, para comemorar cada conquista dessa, né? Cara, muito obrigado pela sua, né, disponibilidade de vir até aqui, de contar a sua história, né, para os nossos alunos, para os nossos futuros aprovados. Parabéns de novo, eu tenho certeza de que você vai fazer um trabalho espetacular como servidor público, né, e se não parar de estudar, de repente, né, quem sabe a gente se vê no Senado, na Câmara, né, seja lá qual for o concurso, né, eu tenho certeza que você, né, deixou uma mensagem importante, né, para os nossos alunos, e é o de sempre, é não desistir e um dia chega a sua vez, né? Desfruta muito deste momento, né, comemora bastante e que você tenha aí, né, um futuro brilhante como servidor público e, se não parar de estudar, né, que faça um excelente trabalho lá no IPEA. Obrigado de novo pela tua disponibilidade. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem aí pro pessoal. Não, obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo que tá nos assistindo aqui. Obrigado novamente, direção. Marcel, meu fã, né? Agora, eu era fã dele, agora já estamos... Vamos pro jogo do Flamengo. Vamos pro jogo do Flamengo junto, vamos combinar. Né? Então, assim, só agradecer, cara. Agradecer de coração. Obrigado, direção. Obrigado a todos que torcem por mim. E é isso, pô. Vamos continuar estudando, porque tem muita coisa boa vindo, vários editais, né? Inclusive, hoje saiu o edital do BNDES. Estudem, tem muita coisa boa, né? Então a gente tem que realmente aproveitar aí e quem sabe, né? Chegar num patamar que a pessoa sempre sonha. Eu sempre sonhei de chegar nesse patamar. Graças a Deus eu cheguei. Bacana. E tô aqui dividindo minha história com vocês. E quem estiver vendo a gente, né, acompanha nossa programação e quem sabe o próximo a dar entrevista vai ser você que está aí do outro lado. E aí depois tem... Aqui hoje é segunda-feira, mas se fosse uma sexta teria um chopp para comemorar. Aí sim. Aí depois no jogo do Flamengo, a churrascaria, o chopp, o pudim, né, também não pode faltar, é importante também. Meu querido, muito obrigado. Tá? Valeu aí, parabéns Obrigado, de novo. Pessoal, muito obrigado, né, pela atenção de vocês. E quem sabe o próximo a ser entrevistado aqui vai ser você que está acompanhando a gente. Muito obrigado e até a próxima.